Amém, queridos, glória a Deus. Hoje começando e terminando mais um livro ao mesmo tempo, porque são 4 capítulos. O livro de Ruth, e o nosso devocional está no capítulo 1, no versículo de número 16. Amém? Versículo bem conhecido. Quero dar margem aqui para o nosso devocional, tá bom? Diz assim, verso 16, capítulo 1. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Texto bem interessante, e hoje eu vou usar um pouquinho do Midrash para dar margem à nossa explicação, nosso meditar neste momento. Vou usar aqui um trecho do Midrash que explica o porquê de Elimeleque sair da terra de Judá para uma outra terra, né? No caso, ir para a terra dos Moabitas, né? Morar em Moab. Interessante pensar que o Midrash vai comentar que um dos motivos de Elimeleque sair, além da fome, claro, que houve fome na região local, só que ele não estava passando necessidade. Diz o Midrash que ele era um homem que tinha muitas posses, um homem muito rico, e ele, para não ficar na terra que estava passando necessidades, e as pessoas que estavam passando necessidade viessem a pedir ajuda, ele prefere sair desta região e para Moab, para que os seus próprios mantimentos não acabassem, pensava ele, diz o Midrash, e assim ele passa a viver lá em Moab. Posteriormente ele vai morrer lá em Moab, né? Seus filhos também vão ser condecorados pelo rei de Moab para comporem o exército de Moab, e lá também irão morrer. E dentro desse contexto, diz o Midrash que eles vão retornar para a terra, depois ficam 10 anos lá, e depois eles vão voltar, no caso aqui que eu falo, a esposa de Elimeleque e as suas noras, né? Então, elas voltam, na verdade, e passam a habitar novamente na sua terra natal. Então é interessante pensar que o Midrash dá essa explicação, porque o Midrash vai justamente confrontar essa atitude de Elimeleque, e isso é como fosse uma punição da parte de Deus, porque não queria estar na terra para poder ajudar os seus irmãos, né, que ali possivelmente precisariam de ajuda. É interessante pensar também que havia fome na terra de Israel, e por conta disso, nós podemos já conjecturar que se havia fome e dificuldades, porque aquela geração, também diz o Midrash, era uma geração muito pecadora, uma geração muito difícil, e nós vamos perceber que todas essas dificuldades que estavam passando ali, elas eram uma punição da parte de Deus já com relação ao povo. Isso aqui também já nos traz uma lição. Na maioria das vezes, não é sempre, mas em muitos casos, talvez na maioria das vezes, quando nós estamos passando alguma privação, alguma dificuldade, alguma crise, é bem provável que estejamos fazendo coisas erradas. E é muito importante nós pararmos para refletir, sermos humildes e reconhecer as nossas falhas, identificar onde são os nossos dilemas, o que estamos fazendo de errado, e voltar para o centro da vontade de Deus. Por que eu estou dando esse contexto aqui? Para falar um pouquinho do versículo 16, que é o tema do nosso texto base, do nosso devocional, porque nós vamos ver, na verdade, através da vida de Ruth, um grande contraste com relação a Elimeleque. E eu posso até colocar como tema dessa palavra, o que colhemos quando amamos a Deus de todo o coração. Então, a vida de Ruth, ela vai ser um contraste bem interessante com relação à atitude de Elimeleque. Enquanto era um homem que estava olhando apenas para si mesmo, apenas única e exclusivamente para sua família, a Ruth não. Ela vai continuar pensando na família, mas acreditando em tempos melhores. Ela poderia também, como a sua sogra falou, né, para que ela viesse a deixar, né, a família e viver a sua vida, digamos assim, né? A Orfa ela chora muito, mas ela ouve, né, o conselho de Noemi, e ela vai embora. Mas a Ruth, ela permanece, né? A Ruth, ela vai permanecer. Ela poderia também deixar tudo, né, e ir embora. Mas você vê a fé desta mulher. Você vê a fé desta mulher retornando, continuando com a Noemi. Mesmo Noemi tendo, olha, vocês podem ir, vamos ver a vida de vocês são jovens ainda. Mas ela permanece. E é isso que é curioso, porque eu acredito que aqui é um contraste que existe entre algumas situações. Por exemplo, uma delas é justamente Ruth conhecer as histórias, conhecer o que Deus fez através dos juízes, vinha fazendo até aquele momento na vida dos juízes de Israel, usando-os grandemente para vencer os inimigos. Ela conhecia possivelmente as histórias do Êxodo, né, a chegada do povo, a entrega da lei. Ela conhecia possivelmente os milagres que foram contados. E eu acredito, por ela demonstrar ser uma mulher de fé, que ela identificou isso na história do povo.
Ela falou, poxa, se Moisés, Josué conseguiram coisas maravilhosas, os juízes, é porque eles acreditavam, muitos creram no Deus. E ela resolveu crer, embora o texto não entre em todos esses detalhes, mas nós podemos conjecturar, baseado no texto, a possibilidade disso ter acontecido. E é muito provável que tenha acontecido. Ela ter pensado em tudo isso, porque ela era uma mulher de fé. A Orfa, ela é o contraste de alguém que volta a viver a sua vida, segue apenas o curso natural. Ela falou, não, eu creio que o Deus de Israel, que hoje eu aceito Ele como meu Deus também. Ele vai fazer coisas na minha vida também. E por conta da fé, a fé de Ruth, ela agradou o coração de Deus, porque nos momentos de dificuldade, e a família estava vivendo uma crise porque havia morte, haviam morrido os cônjuges delas, ela poderia ter entrado em crise, ter desistido ou desacreditado. E aqui que é um contraste interessante, que os momentos das crises não são para nós retrocedermos, mas é para nós continuarmos acreditando, sabendo que Deus, Ele tem um propósito muito maior do que aquilo que nós estamos vendo naquele momento. E lá na frente, na vida de Ruth, nós vamos perceber isso. Então veja que essa fidelidade, essa devoção que Ruth demonstra, ela tem alguns pontos interessantes. Ela não se limitou às vantagens pessoais, ela não se limitou ao tempo, ela não se limitou aos costumes da sua antiga religião, dos moabitas. Ela se voltou de fato para o povo de Deus. E olha que o povo de Deus ali estava vivendo de uma forma que muitos não davam testemunho. E em tudo isso, na vida de Ruth, Deus valorizou a sua fidelidade, a sua constância, a sua fé, no meio de todas essas adversidades. E qual foi o resultado? Orientado ali por Noemi, ela, há um resgatador e ela é suprida ali, ela age com graça, com misericórdia. Talvez era uma mulher que demonstrava muita fé, muita perseverança. E aqui também interessante, que nós podemos lembrar também da lei de Deus, porque aqui havia a lei do levirato, a lei do levirato que deveria suscitar descendência àqueles que morreram. Então, como Elimeleque tinha Boaz como parente, Boaz sabia dessa lei. E olha que coisa interessante, aqui eu finalizo dizendo algo muito, muito profundo para você, como é bom realmente obedecer. Nós vemos aqui que não foi, digamos assim, foi um conjunto de bênçãos. A atitude de Ruth foi importante, somada à fidelidade também de Boaz. Por quê? Porque olha como que as coisas são tremendas. Quando nós obedecemos, de fato, haverão bênçãos ao nosso redor e a terra também será abençoada. Boaz, ele sabia que ele deveria suscitar descendentes àqueles que haviam falecido, dentro da lei do levirato, cumprindo aqui a lei de Moisés. E ele vai chamar os outros resgatadores que talvez estivessem na sequência de sucessão ali, só que um não queria, o que estava na sequência não resgatou e cai sobre Boaz. E Boaz, tudo bem, então tudo bem, pode deixar comigo, eu vou dar continuidade à descendência. E aí, queridos, no final que é interessante, porque tanto a atitude de Ruth como a atitude de Boaz, somadas, formando um casal obediente, cumprindo os princípios do Senhor, no momento em que havia uma geração de grande maioria pecadora, Deus vai dar uma grande bênção para Ruth e para Boaz, que foram os descendentes do rei Davi e posteriormente do Messias, nosso Senhor e Salvador. Ele vem dessa linhagem de pessoas tementes a Deus, que temeram a Deus, que em momentos específicos triunfaram através da sua fé em momentos difíceis. Então, Ruth, como uma moabita que não fazia parte do povo de Deus, das promessas, e Boaz, daquele que fazia. Então, juntando ambos que foram crentes e fiéis e obedientes, nós temos aí Deus enviando o Messias para abençoar tanto Israel como as nações. Então você vê que em momentos de crise, continue crendo, continue obediente, não retroceda, nunca abra sua boca para dizer por que, Senhor? Por que isso aconteceu? No momento de crise, Senhor, por que estou passando por isso? Uma coisa é certa, tudo que Deus faz é para o bem, tudo que Deus faz é para o bem. Então tome posse disso. Como é maravilhoso ter fé nos momentos de crise. Isso agrada tremendamente o coração de Deus.